Já está com a segunda parte do Guerra e Paz desta noite. Já vamos voltar a conversar os dois. Germano, para já tens contigo a Catarina Caria, especialista NAU em temas internacionais. Obrigado, Pedro. Viva Catarina. Olá, boa noite, Germano. Muito para falar e começamos com uma capa fantástica da Economist. Verdade. Eu creio que é a quarta capa, tipo em 2 semanas que mostro. Cada capa é melhor que a outra. Vemos muito dissipado, mas percebe-se que é Trump em descontrolo, e vemos Xi mais atrás, mas em controlo, com esta frase fantástica, creio que de Napoleão. Exatamente. Nunca interrompas um inimigo quando ele está a cometer erros. Não podia ser mais verdade. É que a China olha de facto para este momento de Donald Trump como um grande erro para a América. Não só porque, obviamente, que desvia as atenções da Ásia e, portanto, daí olhando para a China como um potencial rival, mas também porque acreditam que esta guerra contribuirá para o declínio norte-americano. Em primeiro lugar, porque Xi Jinping tem-se apoiado bastante na ideia de que em matéria de segurança que a China também pode fazer face aos Estados Unidos, muito mais do que em termos de soberania económica. E, uma vez lapidados alguns dos recursos militares da América no Irão, também, obviamente, Trump sentir-se-á mais pressionado para fazer algumas cedências, nomeadamente a nível das tarifas. Eu recordo que Xi Jinping e Donald Trump têm encontro marcado, ou pelo menos estimam ter um encontro marcado em maio, e é, portanto, também uma altura para que Xi Jinping não só continue a fazer algumas das suas exigências, como também tenha um punho forte naquilo que são as linhas vermelhas da China. Para além disso, eu recordo que a China tem traçado um caminho de reduzir dependências externas. A China é dos poucos Estados, das poucas grandes economias que não estão inteiramente dependentes do petróleo e, portanto, nesse sentido, a China tem diversificado as suas fontes de energia, ao contrário dos Estados Unidos. E, aliás, Xi Jinping, apesar de ter uma forte dependência e também por isso estar prejudicado por aquilo que está a passar no Irão e com o Estreito de Hormuz, a verdade é que também tem reservas de crudo no seu país, o que permite que, pelo menos por alguns meses, por um período ainda considerável, consiga ter algo para sobreviver e um foco diferente, que neste momento os Estados Unidos estão em modo de pânico. Portanto, dirias que a China não desejou esta guerra, mas também não está assim a lamentar tanto o que está a acontecer. Não, e também por isso nós vemos tanto a China como a Rússia numa posição de neutralidade, de alguma calma neste momento, de não estarem a intervir neste momento nesta guerra, precisamente por estarem a permitir, estão a dar palco aos Estados Unidos para cometerem estes erros. Embora note uma grande, hipocrisia chinesa, quando no mesmo dia faz uma iniciativa de paz com o Paquistão, em que um dos 5 pontos é querer o regresso à normalidade do tráfego marítimo em Hormuz, e enquanto isso acontece, aproveita a violação iraniana em Hormuz, com a exceção que o Irão lhe dá. Há aqui uma hipocrisia chinesa. Claro, sem dúvida. E a verdade é que os Estados Unidos podem ter entrado para esta guerra sem ter um objetivo concreto e uma forma de saída também bem planeada, mas tanto o Irão como a China olham para esta guerra como uma oportunidade. A China, como eu já referi, em termos de segurança e também de declínio económico dos Estados Unidos, o caso do Irão como uma possibilidade de finalmente afirmar aqui a sua estratégia de deterrence, portanto, de dissuasão de possíveis ataques semelhantes àqueles que os Estados Unidos fizeram noutros países do Médio Oriente, nomeadamente o Afeganistão, o Iraque. Portanto, o Irão olha para este momento como um momento em que os Estados Unidos podem finalmente ter medo de atacar o Irão em ocasiões futuras. Recordo, já aqui mostrei algumas vezes que os mercados asiáticos, os países do Sudeste Asiático, da Ásia, estão 4 vezes mais expostos à crise em Hormuz do que os europeus, que são a seguir, e bastante mais que os Estados Unidos. No entanto, por aquilo que bem explicaste, a China pode ter aqui uma nova leverage sobre esses países, que aparentemente são rivais ou até temem a ascensão da China nesse aspecto, mas pelos problemas que eles têm e que a China pode vir a ter e pode ser uma alternativa para eles. Exatamente. E, portanto, é também
uma oportunidade. Exatamente. De todo modo, neste momento, Xi e Putin são os vencedores, aparentemente, desta guerra. Sim, claramente nós ainda no último Guerra e Paz falámos sobre os valores astronómicos de ganho que a Rússia pode vir a ter caso esta guerra se prolongue. Inclusive mencionei que num cenário em que esta guerra dure mais 6 meses, a Rússia poderá vir a ter excedente orçamental, o que significa que só terá ainda mais combustível para alimentar esta guerra com a Ucrânia. E fica, e eu acho que a ideia forte da capa e brilhante, o que foram recuperar essa frase, nos revela, é que Xi e Putin, acima de tudo, ficam a rir-se de cada episódio do enfraquecimento e da degradação do prestígio e do poder americano. Sem dúvida. E a forma como esta guerra está a ser gerida e mal liderada por Trump será certamente um dos episódios mais graves disso. E o posicionamento até dos Estados Unidos na própria ordem internacional. Sempre olhámos para o mundo ocidental liderado pelos Estados Unidos como sendo, permitem-me aqui a minha opinião, melhor que o mundo liderado pela China. Mas neste momento as alternativas e a diferença entre o modelo democrático de direito internacional não é assim tão diferente da forma como a China, por exemplo, ameaça invadir o Taiwan. Aliás, há outra nota, e só para terminar, relativamente a esta análise do The Economist, que mostra que, se calhar, Xi Jinping não está assim tão impaciente por invadir o Taiwan, porque também compreende e revê nesta guerra do Irão algum enfraquecimento económico dos Estados Unidos e, portanto, menor necessidade de ganhar poderio económico através do Taiwan. Não sou tão otimista quanto a essa tese, mas também compreendo. E como bem recordaste, esse momento importante que foi adiado, mas se manterá, da visita de Trump à China, ele será num contexto completamente diferente do que seria se não houvesse a guerra do Irão e a questão das tarifas para resolver. E, portanto, num ano, Xi passa a estar aparentemente na posição de força e não de fraqueza, como parecia há um ano. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos então avançar? Então, o próximo tema mostra-nos que do risco e vulnerabilidade dos países do Golfo é uma das histórias conexas desta guerra, sem dúvida. Claro que a principal são os ataques americanos israelitas em Teherão, algo que inimaginável há uns anos e que está a acontecer há tantos dias, e noutras cidades iranianas. Há aqui esta questão que é a retaliação iraniana. Eu creio que retaliação não é a palavra correta, porque não se retalia a quem não nos atacou. Esses países não atacaram o Irão, mas a verdade é que, além da questão dos poços de petróleo, da questão dos aeroportos, temos ainda a falar hoje a questão dos data centers, que claramente o alvo são os americanos, como tinha sido anunciado, a Amazon no Bahrein, as grandes empresas americanas. A Oracle no Dubai. Há aqui um tema que está a ser pouco falado e eu decidi aqui mostrar, é que estes países do Golfo são muito dependentes da desalinização para a questão da água, que é uma questão absolutamente crucial nesses países. Sim, por exemplo, países como o Qatar, o Bahrein, o Kuwait dependem 90% deste processo para terem água potável. E, portanto, se a economia dos países do Golfo necessita do petróleo, neste caso são as próprias populações que precisam e que são altamente dependentes deste processo de desalinização, que é uma palavra, aliás, muito difícil de pronunciar, devo dizer. E, portanto, este é outro problema, é outro risco associado a esta guerra e que tem impacto diretamente na população, que tem impacto diretamente na qualidade de vida destes países e que rapidamente, caso seja então um dos alvos de retaliação por parte do Irão, tornar-se-á uma grave crise humanitária. O tema é tecnicamente complicado, mas deixa-me só tentar simplificar, e certamente simplificar porque não sou um especialista no tema. A água é um bem cada vez mais precioso. Naqueles países, certamente, são dos países mais áridos do mundo e, portanto... E, tecnicamente, esta questão da desalinização é complexa. Só para teres uma ideia, por exemplo, Espanha apostou bastante nela e a questão da água potável é um asset cada vez, enfim, é um bom torcimento crítico. Portugal está atrasado nesse aspecto, não tem esse desenvolvimento. Sim. Esses países tiveram que apostar por razões óbvias nisso. Claro. E ataques a pontos de desalinização são ataques a estruturas críticas para esses países. Sem dúvida. E estes países só conseguem fazê-lo porque efetivamente têm o poderio económico para desenvolver este tipo de tecnologias e tornaram-se países altamente dependentes em água
salgada e depois o tratamento que é feito a essa água salgada. E, portanto, isto coloca em causa a própria viabilidade, portanto, o quão sustentável poderão vir a ser estes países caso esta guerra se prolongue e, de facto, tenha impacto nestas estruturas essenciais. Só para completar este tema, recuperar dados que dei ontem, mas pode ter havido pessoas que estão a ver hoje e que ontem não viram, já há um estudo que mostra que estes países, pelo tipo de ataques que estão a ser vítimas do Irão nestes 30 e tal dias, têm um custo à volta de 200 mil milhões de dólares. Okay. Só no Dubai há uma desvalorização de 30% a 35% do imobiliário por razões óbvias. Uma loucura. Portanto, claro que ou isto se resolve ou é uma situação absolutamente danosa. Claro. E, acima de tudo, os pressupostos que levaram ao desenvolvimento desses países, atração de investimento por um ambiente, uma suposta ilha de segurança numa zona sempre complicada. Prosperidade humana. Prosperidade humana. Esta é uma zona complicada, o Médio Oriente sempre foi uma zona complicada e esses países conseguiram mostrar e projetar segurança. Completamente. Isso está totalmente posto em causa. E também muito com a relação com os Estados Unidos. Ora, é essa relação que neste momento está a expô-los ao perigo, ao risco e vulnerabilidade. Sem dúvida. E é por isso que também nós vemos estes países a recorrerem a outro tipo de alianças, a outro tipo de parceiros, como a Ucrânia, e é também por esse um momento de oportunidade para novas indústrias. Bom, o Líbano, que aqui temos estado a explicar, temos que ter essa centralidade. É verdade que a questão do Irão tem um foco maior. Há uma questão conexa. O que está a acontecer no Líbano só está a acontecer por causa da guerra do Irão. Israel está a aproveitar-se dos focos no Irão para avançar com esta questão. E temos aqui um ponto da situação absolutamente dramático. Começou a 2 de março, poucos dias depois da invasão americana ou israelita ao Irão. Começou a 2 de março a situação de Israel no Líbano e desde 2 de março mais de 1 milhão de refugiados. Mais de 1 milhão de refugiados. 1/5 da população libanesa neste momento está deslocada ou refugiada. Quase 4 mil feridos, mais de 1.200 mortos. Essencialmente aqui a sul, onde está o Hezbollah, mas também Beirute, capital, Exato. Onde há, como sabemos, bairros controlados pelo Hezbollah, nomeadamente a zona de Aidé. E, portanto, e aqui também aqui no Vale de Baalbek. E, portanto, é uma situação que vai continuar. Israel está claramente disposto a acabar com a posição do Hezbollah na região. E em vez de ser o Hezbollah aqui no sul a ameaçar Israel, aqui é território israelita, aqui é norte de Israel. Sabemos que depois de 7 de outubro o Hezbollah juntou-se ao Hamas e atacou Israel, no norte de Israel aqui, e neste momento é o contrário, são as forças israelitas a empurrarem as forças do Hezbollah para cima aqui do Rio Litani, que o Rio Litani faz essa separação entre a parte sul controlada pelo Hezbollah e o resto do Líbano. De facto, Israel, e como tu dizias e bem, está a aproveitar esta oportunidade de maior fraqueza de alguns dos proxies do Irão para também ganhar algum terreno e talvez, como nós aliás já havíamos discutido, voltar a ocupar o Líbano como o teria feito antes de 2000. Isto significa, e aqui trazendo uma vez mais a lente humanitária, nós temos 20% da população deslocada. Para onde é que irão estes libaneses? Eu recordo que o Líbano não tem tido oportunidade praticamente... Uma parte vai para a Síria e há uns anos era o contrário, é da Síria para o Líbano. Exato. E para não falar que muitos destes refugiados poderão também chegar à Europa e depois a questão de se estará a Europa preparada para, uma vez mais, ter uma vaga de refugiados de guerra. Muito bem, vamos para o quarto tema. É uma imagem de inteligência artificial que vê um Marco Rubio, secretário de Estado, impávido perante a criança de Trump na Sala Oval. Vemos aqui várias variações de Trump. Isto é, obviamente, um conjunto de metáforas, não é uma, são várias. Um pequeno Trump a carregar no botão vermelho da guerra global, a incendiar fecheiros Epstein, enfim, a portar-se de forma endiabrada na Sala Oval. Isto é, obviamente, uma metáfora. E as obras que pretende fazer? Rubio, esta posição corporal faz-te lembrar que momento? 28 de fevereiro do ano passado, quando estava Zelensky. Exatamente. Quando estavam Trump e Vance a maltratar Zelensky, e Rubio não maltratou, mas ficou impávido. Não queria, nem conseguia acreditar. Mas ficou impávido. Exato. Ele agora, mais do que impávido, está a juntar-se à crítica à NATO, e ele quer um pró-NATO.
Exatamente. Marco Rubio tem sido colocado sempre numa posição difícil porque, obviamente, apesar de alinhar com Donald Trump, tenta ser aqui um pouco mediador e dentro da Casa Branca aquele que procura utilizar a diplomacia para favor dos Estados Unidos, mas é muito difícil, à semelhança de outros membros que apoiam Trump, muitas vezes corroborar a sua narrativa, que, como sabemos, é uma narrativa errática, é uma narrativa muitas vezes que muda de uma hora para a outra e, portanto, criam-se inúmeras incongruências e sabemos que a comunicação política recorre da consistência e, portanto, para Marco Rubio tem sido muito difícil e eu aproveitava para trazer aqui uma citação de Donald Trump, que diz "We could have rebuilt our country twice." Podíamos ter reconstruído o nosso país 2 vezes. Imagina se aquele dinheiro tivesse sido gasto aqui em casa. Estas são declarações de Donald Trump em 2016, em North Carolina, a propósito do dinheiro que foi naturalmente gasto pelos Estados Unidos no Médio Oriente. Esta guerra está a custar aos Estados Unidos mais de 1.000 milhões por dia. E, portanto, é também um daqueles momentos em que Donald Trump olha para trás e podia rever-se em algumas das declarações que fez criticamente a outros presidentes. Catarina, grande exemplo perante esse tipo de factos, eu digo sempre, quem votou nele que lide com essa contradição. Exatamente. Donald Trump não voltou ao poder pela força. Aliás, Donald Trump, nesta última declaração que fez a propósito da guerra do Irão, e já agora que trazemos aqui as sondagens, dizia precisamente que todas as questões domésticas de healthcare, de cuidados médicos, etc., dizem respeito aos Estados e não aos Estados Unidos. Muito bem, vemos aqui Trump bate no fundo, a laranja a linha de desaprovação, a verde a linha de aprovação. A linha de aprovação tem vindo a cair, mas é verdade que não a pique, tem tido uma certa estabilização na casa dos 40%, está nos 39%. O que é recorde é a linha de desaprovação. Quando foi da tomada de posse, tinhas um grau de aprovação muito, portanto, um saldo muito positivo. Houve aqui um even no espaço, portanto, um encontro entre um e outro no espaço de 1 ou 2 meses e a partir daqui sempre a desaprovar, mas com enfim, o fosso a aumentar. Completamente. A taxa de aprovação de Donald Trump é cada vez mais baixa. Os manifestos No Kings isolam precisamente ainda mais Donald Trump e a própria ala republicana que apoiava Donald Trump hoje em dia já não está tão certo de que foi para isto que votaram nele. Agora ia dizer demonstrações, mas não, portanto, as manifestações. Disseste manifestos, manifestações. Eu queria dizer manifestações. É a influência inglesa, exato, os dois. sim. Muito bem. Vamos avançar. Vemos aqui este senhor, Édouard Philippe, ele é o maire de Le Havre, o presidente da Câmara de Le Havre, foi primeiro-ministro no início do macronismo, quando o macronismo era pujante, foi o primeiro-ministro de Macron e de muito longe o mais bem-sucedido, o mais popular e o que mais tempo esteve no cargo, é apontado por quase todos como o mais provável candidato da via centrista, macronista, para as presidenciais do próximo ano. Certo. É verdade que pode ter um rival, para já ainda não assumido, um outro ex-primeiro-ministro, Gabriel Attal. Ele é Édouard Philippe, sim, é líder do Horizons, um partido centrista. O Attal é líder do Renaissance, que é o partido de Macron, outro partido centrista. O líder do outro partido centrista do macronismo, Bayrou, ele próprio também é ex-primeiro-ministro, perdeu, ao contrário de Philippe, perdeu em Pau e perante esta situação, aparentemente, poderá estar encontrado o candidato da via centrista para travar a extrema-direita? Sim, eu creio que sim. Portanto, ele é apontado como o favorito a passar a uma segunda volta frente a um candidato da extrema-direita e, portanto, poderá ser aqui uma sucessão lógica do macronismo, ainda assim com algumas diferenças. E eu recordo, e nós em off falávamos precisamente disto, é que Édouard Philippe foi um dos primeiro-ministros portanto, do macronismo, portanto, durante a presidência de Macron, e foi aquele que maior estabilidade até agora conseguiu engrajear, tendo sido primeiro-ministro durante 2 anos. É preciso dizer que a questão não será apenas entre este senhor e Bardella ou Marine Le Pen, se entretanto Marine Le Pen vir o seu recurso de convencimento e, portanto, possa ser candidata. É uma hipótese, vamos saber pelo verão, porque há, entretanto, alguém à esquerda, da esquerda radical, um ex-socialista, Mélenchon, que pode baralhar as contas. E, portanto, se for Mélenchon ou Bardella ou Le Pen, venha ao diabo e escolha, porque temos um próximo presidente francês que gosta
gosta de Putin e não gosta da Europa. Exato. Se for Édouard Philippe contra a extrema-direita, o que as sondagens indicam é que, mesmo que o candidato de extrema-direita seja o mais votado na primeira volta, tudo aponta que Philippe possa ganhar a segunda volta. Certo. É aquilo que achas também? Também concordo contigo, sim. Agora, o que temos de perceber é que a eleição presidencial francesa vai ser absolutamente relevante para o futuro da Europa e também para o futuro da ajuda à Ucrânia. Para terminarmos aqui a parte do touch, vemos aqui algo muito preocupante. Explica-nos. Então, nós aqui temos a percentagem ou a correlação entre as horas que se passa nas social media, portanto, as plataformas de redes sociais, e a crença, a motivação também que há em apoiar sistemas democráticos. E nós vemos que quem passa, isto foi uma sondagem feita a mais de 20 mil adultos norte-americanos em 2025 e mostra que quem passa mais de 5 horas na internet tem, por isso, também menor crença na democracia. Eu creio que isto poderá ser explicado de uma forma ou outra... Nas redes sociais. Nas redes sociais, exatamente. E isto poderá ser explicado de uma forma ou outra pela quantidade de desinformação que circula nas redes sociais, pelo pessimismo, um sensacionalismo que também é-nos inculcado nas redes sociais e, portanto, nesse sentido, acaba por... e, aliás... Não é preciso irmos para mais longe, o próprio crescimento da extrema-direita em Portugal fez pelas redes sociais e, portanto, há esse efeito contrário da moeda. À medida que se democratiza o acesso à informação, há também o risco de polarizar a sociedade. Estamos sempre a falar de o que é que os eleitores e os apoiantes de Trump pensam. Vamos ver aqui 2 vídeos sobre apoiantes de Trump. Vamos ver o primeiro. What does that hat mean? Trump was right about everything. Everything that he predicts seems to come true. Everything he talks about that he's going to do seems to come true. Essa senhora diz que Trump está certo em tudo que ele diz, tudo que ele faz, ele está certo. No. Are gas prices lower than they were when he was inaugurated? They were tons lower just a little bit ago, yes. Well, but now it's E agora está a $3.98 ser a confrontada. gallon. Pois, mas agora o gás está mais caro, It's just going to be a for a little mercearia está bit. mais caro. Do you think Trump was Ela right about admite. everything? Yep. Mas ela diz... Mesmo assim está certo sobre tudo. Não, e diz, também não podemos ser pessimistas, não vai durar assim tanto tempo. Portanto, no fundo, a narrativa de Trump é perpetuada como a narrativa certa. É uma e também crença. por isso, e é também por isso que a crença na democracia vai diminuindo. Vamos ver outro vídeo. Do you think Donald Trump should win the Nobel Peace Prize? Yes. You think he should win the Nobel Peace Prize? Yeah. What do you think about the war with Iran? Bomb the shit out of them and get out. And do you think Donald Trump should win the Nobel Peace Prize? Yes, I do. Isto é incrível. É Ou seja, inacreditável. creio que os espectadores perceberam, mas portanto, que ele deve ganhar o prémio Nobel, sim. E o que é que pensa do Irão? É bombardear Bombardeiam e aqueles depois todos. ir embora. Sim. E mesmo assim merece o prémio, sim. Sim. Ou seja, é uma crença. Trump está sempre certo, independentemente daquilo que faça. Mas, É inacreditável. Mais a sério, ele tem mérito em ser ele e não outro a beneficiar deste tipo de situação. Não é? Sim, aliás, Donald Trump é a pessoa que diz eu podia matar uma velhinha na estrada e ainda assim ser eleito presidente.